Glúten, comer ou não comer? Eis a questão. Gente, de uma forma muito descontraída, parafraseando Shakespeare no Ser ou Não Ser, eis a questão, começo meu vídeo hoje falando de glúten, comer ou não comer, eis a questão. Por que eu resolvi brincar assim, né, e ter esse tema? Gente, como hoje todo mundo fala muito, muita informação, Instagram, cada hora você vê uma coisa, uma hora a farinha de trigo faz bem, outra hora faz mal, uma hora glúten faz bem, outra hora glúten faz mal. Então as pessoas elas estão muito entupidas de informação e estão muito desnorteadas do que fazer. Então, longe de mim, com esse canal, eu não quero te entupir de informação não, pelo contrário, a ideia é trazer de forma leve e fique com aquilo que fizer sentido para você, né? Então, começando a falar um pouquinho sobre glúten, comer ou não comer? E aí, eis a questão. O que é o glúten? Glúten é uma proteína presente naturalmente no grão do trigo, na cevada, principalmente. Então, assim, ela está naturalmente presente em todos os alimentos que levam farinha de trigo, por exemplo. E vamos classificar que esses alimentos cuja base é farinha de trigo, que são as principais fontes de glúten da dieta, ok? Então, hoje em dia, de uns tempos para cá, né, ficou muito conhecidas as dietas sem glúten. Se eu não me engano, até surgiu isso à medida que algumas famosas fizeram e emagreceram tantos quilos em determinado tempo e começou a fazer um sucesso danado, enfim. Faz sentido isso ou não? Tirar o glúten da dieta realmente emagrece? Gente, às vezes a ideia de você retirar o glúten leva a um emagrecimento porque você, de certa forma, retira da sua alimentação os produtos de panificação, os produtos à base de farinha de trigo. Então, muitas vezes, todo o crédito das dietas sem glúten não quer dizer que era o glúten em si que estava fazendo mal para aquela pessoa ou levando ela a ganhar peso, mas era todo um contexto. À medida que ela trocou um carboidrato ruim, farinha de trigo, por um carboidrato bom da dieta, de repente colocou lá um tubérculo, né, uma mandioca, uma batata doce, enfim, ela teve uma melhora, mas porque ela fez trocas mais interessantes, mas não necessariamente o glúten. Mas não pense você que eu estou aqui isentando o glúten da responsabilidade dele. Como assim, Vivian? Ok, até o momento eu reconheci que muito do sucesso das dietas sem glúten não é propriamente ao glúten, mas é a questão de não ter farinha de trigo, de não ter produtos de panificação, de não ter massa, e aí leva a pessoa ao emagrecimento. Só que a gente sabe, pessoal, que assim, tem vários estudos que já dizem o seguinte: antigamente a gente tinha duas classificações com relação a isso. Doença celíaca, o que é? Gente, doença celíaca é uma pessoa que ela tem uma resposta imunológica quando ela consome glúten. Então ela, sob hipótese alguma, ela pode consumir glúten, que realmente aquilo faz muito mal para ela. Antigamente essas duas classificações então, ou a pessoa ela não tem nada, ela pode comer tudo que ela achar que deve com glúten, ou a pessoa, se tiver doença celíaca, ela não pode nada. Qual que é o problema? Hoje em dia, a gente tem uma outra classificação, que é uma hipersensibilidade. Pode ser que a pessoa ela não tenha doença celíaca, até porque a doença celíaca ela é algo que talvez seja mais fácil de diagnosticar do que uma hipersensibilidade. A doença celíaca, ela tem, como as complicações dela são mais severas, ela talvez seja mais facilmente fácil de diagnosticar do que a hipersensibilidade, porque a hipersensibilidade, você pode consumir o glúten e não perceber que aquilo é por conta do glúten. Vou dar um exemplo. Às vezes o seu intestino é muito preso, mesmo você comendo fruta, bebendo água, fazendo exercício, é um intestino muito preso. Essa constipação, ela pode ter origem em algum alimento que você consuma, que você tem uma sensibilidade, você não tolera muito bem aquele alimento.
E isso, gente, é extremamente difícil de diagnosticar, porque poderia ser feito testes genéticos ou testes, né, mais específicos, só que geralmente eles são mais caros. Então não é algo tão acessível para a maior parte da população. Então o que acontece? A gente tem hoje 3 classificações: doença celíaca, né, que é a que envolve uma resposta imune imediata. A pessoa comeu glúten, ela já tem diversas reações àquilo. Hipersensibilidade, que é aquela pessoa que come glúten, mas ela nem sabe que aquilo faz mal para ela. E a última categoria, que são as pessoas que realmente podem comer, enfim, e não tem problema nenhum com isso. No dia a dia, pessoal do consultório, o que é interessante? Muitas pessoas já chegam, às vezes, com excesso de peso, elas já chegam num estágio onde elas apresentam sinais de inflamação, tecido adiposo muito rígido, enfim, ou complicações metabólicas, né? Quando você vai montar uma conduta alimentar para aquela pessoa, gente, a minha preocupação não é com glúten ou sem glúten, né? E a preocupação dela também não deve ser se é com glúten ou sem glúten. A preocupação deve ser em ela comer comida de verdade. O que eu quero dizer? Farináceo de qualquer forma não entra. Então, assim, ultimamente eu tenho até ficado um pouco quieta com relação a posts, a se posicionar diante de comer glúten ou não, porque, peraí, antes de você pensar se é o glúten mesmo que está fazendo mal ou não, essa pessoa não deveria nem estar consumindo farinha de trigo. Então por que eu vou entrar numa discussão de glúten, sendo que na verdade farinha de trigo não vai entrar na alimentação dela? Não faz o menor sentido. Então, se você está em dúvida, se você está vendo esse vídeo e está em dúvida se consome glúten ou não, fique atento. O problema não é o glúten. O que está por trás desses alimentos, né? A base da sua alimentação, ela deve ser uma base natural, ela deve ser uma base de comida. O que eu quero dizer? Folhas, vegetais, verduras, tubérculos, mandioca, batata doce, cabotiá, enfim, a gente não está falando de farinha de trigo, né? E aí tem um ponto muito interessante, que a gente até o momento eu não tinha citado, mas é o seguinte: teve um ganhador de um prêmio Nobel em 1944, se eu não me engano, não vou lembrar a data, mas ao estudar isso eu me recordo, que ele chegou a ganhar o Nobel da Paz, porque ele fez um cruzamento genético com o grão de trigo, que aumentou muito a durabilidade, a resistência daquela planta na agricultura. E isso permitiu uma maior produtividade de trigo, com isso ele, em tese, teria ajudado a reduzir a fome mundial. Então esse cara ganhou até o Nobel. E assim, né, o que aconteceu? Ele, nesse cruzamento genético, o teor de glúten no trigo ele teria aumentado muito. Então hoje, tem até uma frase que eu vi esses dias que eu achei engraçado, que o pão que a gente consome hoje não é o mesmo pão que as nossas avós consumiam, que mesmo Jesus consumiu. Não é o mesmo pão. Então usar esses argumentos mais vazios de mas minha avó, ou então todo mundo sempre comeu pão e hoje não pode comer pão, não é válido, porque o alimento não é mais o mesmo. O trigo não é mais o mesmo. Então, talvez essa exposição, e se você pegar um rótulo de pão integral, eu não vou citar a marca, claro, mas eu vou colocar um rótulo de pão integral nesse vídeo, só para você perceber que além da farinha de trigo, que já tem glúten naturalmente, eles ainda adicionam glúten naquele pão, naquela farinha de trigo. Aliás, naquele produto de panificação. Porque o glúten, ele é responsável por conferir liga, macieza àquela massa. Então, e ajuda no crescimento da massa, ou seja, além da farinha de trigo convencional, eles ainda adicionam glúten. Então, talvez o problema de tantas pessoas terem algum efeito adverso ao consumo de glúten seja realmente porque a gente está sendo muito exposto a isso. Enfim, meu papel com esse vídeo, até não vou me preocupar muito com isso, não é colocar artigo, não é defender a todo custo determinado artigo, nada disso, porque eu estou falando com pessoas e trazendo argumentos mais leves, de uma forma mais leve. O meu objetivo aqui não é entupir você de informação científica ou ficar mostrando artigo para isso, né? Até porque aqui eu também falo muito com base na minha experiência clínica.
Então, o que acontece? Se você está muito do dia a dia, não se deve exclusivamente ao glúten, se deve a uma alimentação ruim. Qual é a dica, qual a filosofia que eu diria para você seguir? Se fizer sentido para você, é claro. No dia a dia, consuma pouco farináceo, porque farináceo, independente se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, não é algo muito interessante, não é a melhor fonte de carboidrato que você tem. Então consuma pouco farináceo. Vez ou outra, você foi num aniversário, você foi numa pizzaria, se você não tem nenhuma complicação, você não nota nenhuma relação entre comer algo com farinha de trigo ou o intestino prendeu ou soltou, você não nota nada, uma dor de cabeça, né? Enfim, eu não sinto nada. Consuma, não tem problema nenhum. Até porque se você não tem nenhuma razão para excluir total, ok. Só que tem um público, pessoal, que vale muito a pena você excluir o glúten, excluir os alimentos fontes de glúten, que é quem tem doença autoimune. Quem tem doença autoimune, vou dar alguns exemplos: vitiligo, lúpus, artrite reumatoide, hipotireoidismo de Hashimoto. Quem tem doença autoimune deve cuidar muito bem do intestino. E nesse caso, o consumo de glúten eu sugiro para que não aconteça. Mas as demais pessoas, né, no seu dia a dia, o que importa, o que mais me preocupa com todos os meus clientes que vêm ao meu consultório? O que eles fazem na maior parte dos dias, o que eles fazem na maior parte do tempo. Se uma vez na semana foi lá consumir uma pizza numa quantidade tranquila, ok, não é isso que vai atrapalhar. Então, assim, às vezes a pessoa está muito preocupada com glúten, só que na verdade, assim, trocar biscoitinho lá, de água e sal por biscoitinho sem glúten, ele só trocou uma coisa pela outra, mas em tese é a mesma coisa. Isso vai levar a melhoria? Não necessariamente. Então, o foco não deve estar no glúten, o foco deve estar na alimentação como um todo. Vá para boas fontes de carboidratos ao invés de ficar em farináceo, independente se tem glúten ou não. Ou seja, se você adotar essa metodologia, essa filosofia, no seu dia a dia você vai ter um consumo super baixo de glúten, mas não porque você está preocupado em tirar o glúten, mas porque você não tem farináceo na sua alimentação e isso é ótimo. Agora, vez ou outra, foi fazer um bolo. Gente, a farinha sem glúten é o mesmo preço da farinha de trigo, então já vá para uma farinha melhor, porque a farinha de trigo tem outro aspecto, ferro, enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse ferro da farinha de trigo, ele não é biodisponível para a gente, ou seja, eu não tenho uma boa absorção desse ferro. Então, assim, esse ferro, na verdade, ele pode ser utilizado por bactérias ruins no intestino para a sua reprodução. Então, mais um ponto negativo aí para a farinha de trigo convencional. Ou seja, vai fazer um bolo na sua casa, vai fazer algo que vá farinha, já vai para uma farinha sem glúten, que é o mesmo preço. Tem farinhas no mercado do mesmo custo-benefício que farinhas de trigo. Então, a dica que eu procuro dar às pessoas que vêm aqui, e até levo também como uma filosofia de vida, é que no dia a dia você tem um baixo consumo de farináceos, né? Infelizmente, assim, eu não coloco o tipo de alimento pão integral na dieta, eu não coloco mesmo. Salvos as exceções, salvos os casos, mas às vezes é uma alimentação de pensar fora da caixinha, fora do convencional. E aí o que acontece? No dia a dia não tem farináceo, então não tem glúten. Vez ou outra consumir o glúten, a não ser que essa pessoa tenha uma doença autoimune e aí requer um cuidado maior com a alimentação. Ok? Então, não sei se ficou claro o raciocínio suficiente, né? Eu até vi uma frase uma vez que é bem legal, que se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu o suficiente. Então, eu espero que eu tenha passado para vocês o raciocínio de uma forma muito simples. E é isso, não sofra, não fique na dúvida, eu devo comer glúten ou não. O ponto não é esse, o ponto é olhar para o que você está comendo e sempre optar por comida de verdade, ok? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.